Mas vamos falar da principal decisão de hoje, que é justamente a volta do pagamento de emendas parlamentares. Quem está com a gente é ele, nosso parceiro de primeira hora, Túlio Amâncio. Pode chegar com as informações. Boa tarde para você. Túlio, eu estava explicando aqui na abertura que as emendas estão de volta, mas a farra não pode ser como antes, né? Não mesmo, viu, Adriana? Boa tarde a você, ao Renato, todo mundo que está com a gente. O ministro Flávio Dino havia determinado o bloqueio dessas emendas em agosto. 25 bilhões de reais no total. Para ele e para os outros ministros da Suprema Corte, faltava rastreabilidade e transparência. Depois de agosto, quando essas emendas foram bloqueadas, começou uma intensa negociação envolvendo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, o próprio Poder Executivo também, representantes do governo aqui no Palácio do Planalto, para botar um fim nessa novela, porque, afinal de contas, isso poderia gerar retaliação dentro do Congresso e travar pautas importantes para o governo. Tanto é que um projeto tramitou, foi aprovado no Congresso Nacional, que prometia dar mais transparência, dar mais clareza a essas emendas, só que no entendimento do ministro Flávio Dino não foi o suficiente. Então ele liberou as emendas com base nesse projeto que foi aprovado no Congresso, mas estabeleceu outras normas. São 4 normas. Entre elas estão normas que alteram a chamada emenda PIX, aquela que vai direto para o cofre do município ou do estado. Agora, a liberação dos recursos só será possível se houver um plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Ministério da área que o recurso será aplicado. Nas chamadas emendas de bancada e comissão, o Dino definiu que a partir de 2025, as bancadas e as comissões da Câmara e do Senado que desejarem indicar emendas deverão registrar em ata o nome do parlamentar que sugeriu cada proposta. Hoje as emendas são enviadas em nome da bancada estadual e da comissão temática. A criança não tem pai nem mãe, não. Agora vai ter que ter. Limite para o crescimento das emendas. O ministro definiu regras para limitar o crescimento do valor total das emendas a cada ano. Elas poderão crescer no máximo seguindo o menor percentual entre 3 opções: o crescimento das despesas do executivo, o limite de crescimento de teto do novo arcabouço fiscal e o crescimento da receita corrente líquida. Como que funciona hoje? Como que cresce as emendas? Com base na articulação da negociação do Congresso com o Planalto. E só para encerrar, a mudança também na emenda para a saúde. O ministro definiu que as emendas para a área de saúde precisam estar condicionadas às orientações e critérios técnicos pelo Comitê Gestor do SUS. O SUS tem que aprovar antes do dinheiro ser destinado para o município ou para o estado. Ou seja, o ministro Flávio Dino incrementou aquele projeto que foi aprovado no Congresso, porque para ele não atendeu os requisitos de transparência e rastreabilidade. Agora, com essa liberação, que ainda tem que ser chancelada pelos outros ministros da Suprema Corte, o governo entende que a decisão do Flávio Dino é adequada, ele tomou a melhor medida, conversando já com ministros aqui palacianos, aqui que tem gabinete aqui no Palácio do Planalto, e que a expectativa é que isso ajude a destravar pautas importantes, como, por exemplo, nessa semana tem o corte de gastos, tem outras pautas que o governo quer aprovar até o final do ano. Então, essas emendas que servem também para negociação, né, que a gente sabe muito bem como funciona esse esquema aqui em Brasília, elas foram liberadas em boa hora, segundo o governo. Ô Túlio, só trazendo um dado para o nosso ouvinte, telespectador, que o próprio ministro Flávio Dino usa na decisão dele, as emendas parlamentares, o dinheiro que os parlamentares distribuíam em projetos diversos pelo país, o total subiu demais, gente, de 3,9 bilhões de reais em 2015 para 48 bilhões de reais em 2024. Então, assim, arredondando, de 4 bi para quase 50 bi. Foi o que subiu o montante que os parlamentares tiveram na mão. Nunca um Congresso, não se tem notícia de um Congresso que no mundo tem tanto poder
financeiro, dinheiro na mão para gerir, para distribuir aleatoriamente e sem transparência, como aconteceu com o Congresso brasileiro. Então, assim, o que o ministro Flávio Dino faz é justamente tentar colocar ordem na farra, na bagunça que virou orçamento secreto no escurinho do Congresso, na mão dos parlamentares. E aí, Túlio, eu destaco um trecho que o ministro escreve na própria decisão dele, que é assim: nenhuma despesa no Brasil teve trajetória similar em desfavor da responsabilidade fiscal. Foi o que escreveu nessa decisão, por isso a tentativa de acabar com a farra. E aí já jogo para você, porque com essa trajetória de uma despesa que subiu demais e ali no escurinho, no segredo, né? Porque o nome era orçamento secreto. Agora o que o ministro tenta fazer é que exista um orçamento no Brasil, que seja o orçamento geral da União e que tudo que os parlamentares vão destinar por emendas tenha clareza, possa ser fiscalizado, inclusive limitado pelo arcabouço fiscal, que é o correto, né? Exatamente. E isso é para tentar não deixar também o dinheiro público, as contas públicas saírem do prumo, como vem acontecendo nos últimos tempos. Você citou muito bem a diferença, né? O quanto subiu esse valor das emendas, porque atualmente não tem nenhuma trava, nada que impossibilite crescer sem limite ao infinito e além. Agora, com essa decisão do Flávio Dino, vai passar a existir, porque antes era simples e claro que o intuito era barganha política. Libera mais que eu voto o que você quer, libera mais que a gente anda o projeto que você tem interesse. Isso independente de governo. Começou no governo Bolsonaro isso e continuou no governo Lula, até hoje. Então, a intenção de colocar essa trava no crescimento é justamente para que o governo não ceda quanto tem cedido às chantagens ou à politicagem, chame como quiser, do Congresso Nacional. Então, a ala econômica do governo também vê com bons olhos essa trava que o ministro Flávio Dino colocou. Conversei também com o Jorge Messias, o advogado-geral da União. Ele também acha que é necessário estabelecer essas métricas mais claras, já que o Congresso Nacional não foi capaz de estabelecer. Um texto foi apresentado por um deputado petista na Câmara dos Deputados, mas ele foi todo mexido e remexido na própria Câmara e no Senado. E quando chegou para o Flávio Dino decidir, ele disse: olha, esse texto não atende aos critérios que eu disse que tinha que atender, de mais transparência e rastreabilidade. Então eu vou melhorar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Agora sim, pode ter emendas novamente. Basicamente é isso que o ministro decidiu.